Tá ok, né? Então, todo mundo me escutando, me vendo, né? Então, vamos lá, pessoal. Então, já me apresentaram, eu sou o professor Isaac, sou do Departamento de Informática aqui, de Mossoró, né? Estou aqui, aceito o convite de Jéssica, porque entendo que é necessário que a gente, hoje eu não estou aqui apenas para passar, eu estou aqui para aprender também, né? O professor já nos mostrou hoje uma técnica que eu também utilizo, mas não utilizo no Word, utilizo no Excel, mas é o mesmo comportamento para inserir alunos, e eu vou mostrar também. Mas, basicamente, a nossa agenda é falar um pouquinho sobre a experiência, os desafios que a gente tem, que a gente encontrou, e né, os ajustes necessários para que a gente possa criar essa disciplina de maneira mais, digamos assim, mais ideal para o aluno e para o professor também, né? E fazer esse planejamento e organização, e por fim, nós apresentarmos aqui a parte do Google Classroom. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, beleza, eu vou levantar as observações, né? Eu entendo que meu planejamento ele parte por isso também, daquilo que os alunos também, qual foi a percepção dos alunos? Eu tive 2 turmas no semestre passado. Então, qual foi a percepção desses alunos quanto ao número de atividades, quantidade de atividades, o tipo de atividades, a quantidade de aulas síncronas, a quantidade de aulas assíncronas, o universo como todo do ensino remoto, a gente pôde perceber com alguns alunos, né? E é interessante que a gente traga isso para o planejamento, né? E em cima dessas observações, nós vamos lançar alguns ajustes e, consequentemente, eu pelo menos vou mensurei alguns pontos positivos e negativos, né, que a gente vai tentar amenizar com essa oferta nesse semestre de 2020.2, né? E aí, claro, eu vou, baseado nessa minha experiência e como eu planejo agora a disciplina, eu vou relacionar conteúdo, quais são a quantidade de disciplinas especiais, de aulas síncronas, de aulas assíncronas e assim por diante, certo? E por último, nós vamos apresentar como criar essa turma, como criar como organizar essas informações, como criar atividades, como adicionar postagens, como ver as informações que os alunos estão postando. Eu acredito que nesse sentido a gente consiga caminhar hoje de uma maneira mais tranquila. Então, na experiência profissional, na experiência pessoal, na percepção positiva, nós entendemos que, de fato, o ensino remoto ele conseguiu atingir minimamente o objetivo de dar essa condição de sala de aula remota, a gente conseguir passar conteúdo, conseguir entender o aluno, conseguir ministrar a aula, os alunos conseguirem interagir com a gente, né? Nós conseguimos isso. E também percebemos que alguns alunos também ainda utilizaram bastante o celular como único meio, e isso vai impactar, quem sabe, numa outra perspectiva negativa, por exemplo, da postura, da quantidade de tempo que ele ficava olhando para a tela, de qual era a condição, o ambiente ou a sua infraestrutura de estudos. Isso é muito interessante que a gente possa também analisar diante do que os alunos relataram para a gente no semestre anterior, né? E uma questão também positiva é que as ferramentas, né, que estão disponíveis na G Suite, elas atendem plenamente o aluno. Se o aluno quer fazer um relatório, ele vai usar o documento. Se ele quiser fazer uma apresentação, apresentações. Se ele quiser fazer uma planilha, ele vai utilizar o documento do Google específico. Dentre outras ferramentas que podem ser utilizadas também, mas essas do G Suite, elas atendem minimamente o aluno para que ele possa desenvolver seus trabalhos. Claro que tem outras questões mais específicas, né, mas a entrega do trabalho, a maneira de apresentar esse resultado, podem ser utilizadas pelo G Suite e, em sua maioria, de atividades ela vai atender, né? Mas a gente pode destacar como comunicação, a comunicação entre alunos é uma questão muito positiva, a gente conseguiu, de fato, comunicar com os alunos. Conseguimos disponibilizar materiais rapidamente para os alunos e de maneira gratuita para eles, e vão estar basicamente 100% do tempo, 99,9% do tempo disponível, porque estão na plataforma do Google. Então isso é muito interessante, isso é uma questão muito positiva. Basicamente, eu acho que durante o semestre todo, eu acho que pelo menos eu não sofri com algum problema técnico do Google. Se eu não me engano, aconteceu isso uma vez, então isso foi um ponto positivo, né? Podemos acompanhar as atividades dos alunos em tempo real. Mesmo o aluno não estando naquele momento, no momento assíncrono, ou momento síncrono, desculpe, nós poderíamos acompanhar esses alunos de maneira remota e de tempo real. O aluno ele edita aquele documento, você já está vendo ele está editando e consegue interagir com ele,
né? Uma outra questão importante é que a gente não depende agora mais de uma sala disponível, de um horário que todo mundo tem que pegar um transporte. Ah, professor, aconteceu um problema comigo, eu não vou poder assistir a aula, a maioria da turma teve um problema, ou então o professor mesmo teve um problema, não pôde estar naquele momento síncrono, ele pode remarcar isso de maneira mais fácil. Então, a flexibilização também é um ponto positivo, né? E essa questão da disponibilidade das ferramentas também remotas também foi algo extremamente necessário e positivo. E uma coisa que eu percebi, nas disciplinas que eu ministrei, e principalmente essa que eu vou colocar como estudo de caso hoje, que eu já ministrei durante 2 semestres seguidos, né, é que aparentemente os alunos meio que melhoraram o seu rendimento, né? Eu tive alunos que de fato eles já vinham de outras disciplinas, de outras turmas, já vinham bem complicado para passar, para você entender, viu que o cara estava estudando, mas não estava conseguindo compreender, mas dessa hora ele entendeu, ou então pelo menos ele transpareceu para mim que estava entendendo aquele assunto. Mas isso não é uma coisa generalizada, isso é uma coisa que eu observei nas minhas 2 disciplinas, certo? Mas que fica a cargo dos professores pensar nesses pontos positivos para o próximo semestre. Bom, dos pontos negativos é que nós estamos até então em casa, né? Pelo menos praticamente minhas aulas todas foram ministradas de casa, então em casa nós temos várias outras atividades, né? Do ponto de vista do professor, o ensino remoto, ele está paralelo a outras atividades, né? Ou então tem inerente a essa aula remota atividades como, por exemplo, gravar aula, baixar videoaula, planejar as aulas, fazer atendimento no e-mail, fazer atendimento no WhatsApp, que eu não recomendo, mas o pessoal faz, né? Postar as atividades, planejar, então tudo isso era muito, isso fora as atribuições de casa, né? Então, dentro do ambiente que nós tínhamos, eu acredito que isso tenha sido um ponto negativo, né? Assim, uma constatação que a gente possa salientar. Eu, professora Glaucia e professor Raul, fizemos uma pesquisa voltada para alunos de programação, tivemos como base alunos de computação de Natal e de Mossoró. E um dos principais desafios relatados por esses alunos foi a falta de concentração. Se você considerar essa falta de concentração, isso pode estar relacionado a você estar na frente do computador, você ter rede social, você ter YouTube, você ter jogo, você ter filme. Então essas informações também causam, de certa forma, ou tendem a tirar um pouco mais de atenção. E aquilo que eu falei também no ponto positivo, que a pessoa poderia assistir a aula através do celular, também era um ponto negativo, porque às vezes você estava assistindo a aula através de um plano de dados, você consumia o plano de dados, não conseguia mais assistir a aula, aquela aula síncrona, ou você forçava muito a vista para ler, por exemplo, os slides que nós estamos passando aqui. Eu sempre tento colocar os slides com as maiores fontes possíveis, porque isso eu vejo que o aluno está do outro lado, como é que é difícil isso para ele. Né? Mas uma coisa que eu observei, que Jéssica já comentou no começo da aula, foi um pouco a interação das aulas síncronas. No entanto, eu percebi isso mais nas turmas de graduação. Na turma de mestrado, que eu também dei aula semestre anterior, de forma remota, eu percebi uma interação maior. Então, eu não sei dizer, mas eu percebi isso também como um ponto negativo. Né? A quantidade de atividades também foi elevada, né? Se você considerar que para cada encontro, seja síncrono ou síncrono, você tinha uma atividade. Quando você pensa numa disciplina como uma disciplina isoladamente, não é problema, mas quando você pensa que o aluno tem 6, 7 disciplinas, isso se torna um problema. Eu, pelo menos, eu estou falando aqui não porque eu presenciei também, mas eu vi também relatos de alunos. Né? Eu também tinha dificuldade em capturar essas notas do Classroom quando você olha na planilha, né? Ou quando eu preferia atividade por atividade, pegando as notas dos alunos, eu tenho tido essa dificuldade também. Né? E os alunos também reclamaram em relação à quantidade de disciplinas que estavam pagando, tanto é que alguns fizeram realmente trancamento daquelas disciplinas, focaram nas disciplinas que mais estavam, digamos assim, mais importantes, digamos assim, para aquele semestre. E eu também detectei o aumento de plágio, né? A gente verificou, ou pelo menos eu verifiquei, condições bem específicas de trabalhos, não de plágios, também de plágio com outras fontes da internet, mas também entre os alunos, né? Basicamente um copiar-colar entre a turma. Então, isso eu consegui identificar, conseguia tentar resolver de alguma maneira, mas nem sempre era possível. Mas eu percebi isso como um ponto negativo também, e aí temos que ajustar para tentar resolver esse problema, então, tentar pelo menos minimizar, né? E como eu falei também, a falta de concentração desses alunos foi algo que eu observei. Na aula síncrona mesmo, o fato do aluno estar com a câmera desligada, eu não sei se ele estava simplesmente com o celular ligado, deixado em cima da mesa, e foi fazer outra coisa, ou se estava escutando música e deixou a aula para lá,
e aí você chama o aluno para fazer uma pergunta, o aluno, não entendi isso, então você percebeu que alguma coisa estava errada, entendeu? Então eu acredito que seja falta de concentração, né, perante o universo que nós temos acesso quando estamos em frente ao computador, certo? Bom, então, dentro desse ensino remoto, o que eu posso elencar? Que eu tenho que elaborar um cronograma de fato, que tem essas atividades que possam promover para o aluno que ele assimile conteúdo através das aulas positivas, que eu possa praticar exercitar esses alunos, com esses alunos as atividades e acompanhar. Eu percebi que quanto mais tempo eu acompanhava esses alunos, maior o rendimento deles. Eu deixava, às vezes, uma atividade para o aluno, por exemplo, uma lista de exercício. Eu ficava com eles naquele horário, beleza, mas eu percebi que quando eles estavam sob orientação, digamos assim, mais forte, eles conseguiam resolver mais. Porque se eu deixasse eles, se eu desse uma semana para eles resolverem o exercício, eles iam resolver. Mas eles, consequentemente, iriam, a tendência é que eles poderiam atrasar essa atividade. Então eu percebi esse fator também. Bom, e claro, também, já que a gente não pode ter 100% das aulas síncronas, a gente precisa cobrar desse aluno outras posturas, como, por exemplo, de leitura, de estudos, de pesquisa, de autonomia e preparação de materiais, né, consequentemente de escrita, e eu acho que isso eu vou continuar fazendo, até porque eu acho que eu tive bons resultados quanto a isso. Né, e tentar mitigar, né, os pontos observados negativamente que eu já relatei aqui nesse momento. Certo? Isaac. Oi. Isaac? Pode falar, desculpe interromper, pode ficar à vontade. Não, é porque estão colocando aqui no chat, pedindo para você falar um pouco mais devagar. Mais devagar? Porque é cearense, você fala rápido por natureza. Entendeu? Tá bom? Então, pronto, eu vou tentar falar um pouquinho, obrigado, eu vou falar um pouquinho mais devagar. Outro aviso, professor Isaac, me permita. Estão reclamando de que estão querendo entrar na sala e não está permitindo mais de 100 pessoas. Tem alguns colegas do Departamento de Biologia estão tentando e não estão conseguindo. Tá, então, pessoal, aí Jéssica... Porque ficou o seguinte, professores, nós iríamos fazer a transmissão pelo YouTube e não conseguimos. E aí, tivemos que fazer na sala, no Meet, a estratégia de gravar e disponibilizar a gravação em seguida. Um professor até colocou aqui a possibilidade de transmissão ao vivo, né? Mas aí, para isso, eu tenho que ter cadastrado os e-mails das pessoas que eu vou permitir que participem, que assistam a atividade, mesmo que não possam interagir via chat aqui na sala. Beleza, né? Ok? Então pronto. Pessoal, vou tentar falar um pouquinho mais devagar, começando, porque, de fato, aí nós temos a questão da parte prática, eu não queria me estender muito. Mas vamos lá. Então, encontrar esse equilíbrio, né? Encontrar esse equilíbrio de tempo na utilização do computador, de tablet, isso vai favorecer não só o professor, como também o aluno, para que a gente não tenha problemas ao longo do semestre. Fadiga, falta de atenção, que a gente já percebeu que é um problema, né? E organizar esse conteúdo, né? Esse cronograma com a quantidade mínima aceitável, né? Que é 30%, eu lembro aqui, são 30%, mas alguns professores geralmente tenderam a fazer 50%. No meu caso, no semestre passado, eu trabalhei com 66%. Então, dessa vez, eu reduzi um pouco mais a quantidade de disciplinas síncronas, porque isso, ao meu ver, pode melhorar a questão do aluno em relação à quantidade de atividades em momentos síncronos. Né? Um desafio também que eu tive foi como contabilizar essa frequência dos alunos, né? Então, eu comecei preenchendo o íntegra, né, dentro dos momentos síncronos. No entanto, eu percebi que alguns alunos estavam com problema de conexão, alguns alunos estavam lá simplesmente, mas não respondiam. Então, eu comecei, e também tinha as atividades assíncronas. Essas atividades assíncronas deveriam também ser contabilizadas. E eu contabilizava a presença através do envio da atividade. Né? Então, eu tive essa equação para que eu pudesse transcorrer sem nenhum problema com os alunos, e assim foi, os alunos tiveram suas faltas registradas e também não tive problemas com reclamações nesse sentido. Certo? Então, eu diminuí a quantidade de carga horária, né, na minha disciplina,
padronizei os prazos de entrega, porque tinha atividade que um dia era suficiente para o aluno entregar, um diário de bordo de uma disciplina. Só que agora, para que o aluno não ficasse confuso, essa atividade é 7 dias, aquela é 2 dias, aquela é 3 dias, então padronizei todas para 7 dias. Então, a atividade é lançada, ele tem 7 dias a partir daquela data. Certo? Então, foi uma maneira que eu consegui ajustar o meu Google Classroom, né, para que eu pudesse também dar mais previsibilidade aos alunos. Eu tinha as datas de entrega, só que às vezes elas variavam por conta do tipo de trabalho, mas eu padronizei. Não permito agora mais o envio, né, de trabalhos, porque você poderia deixar isso desabilitado no Google Classroom, eu vou mostrar onde é que fica essa configuração, e aí o aluno poderia mandar a mensagem a qualquer hora, poderia mandar, a atividade a qualquer momento. E isso vai lhe causar um transtorno depois para identificar se você já corrigiu aquela atividade ou se você não corrigiu aquela atividade. Certo? Isso pode ser amenizado quando você olha suas notificações, mas a gente sabe que isso no dia a dia não é uma coisa tão trivial, tão tranquilo de fazer. Então é melhor você bloquear, porque aquela atividade, uma vez fechada, o aluno vai conseguir, se você já passou por aquela atividade, se você já contabilizou os trabalhos dos alunos, você não tem mais por que voltar naquela atividade. Certo? E também promover a diversificação entre as questões, né? Eu cheguei a elaborar 2 provas na unidade 1, né, e sortear as provas, né? Eram questões do mesmo estilo, só que mudavam o enunciado, mudava alguma coisa, mas assim, elas focavam no mesmo conteúdo, né? Mas sempre do mesmo, por exemplo, se eram discursivas, eram 2 questões discursivas, uma para cada prova. Eu conseguia fazer isso no Forms também. E isso, de certa forma, ajudou, porque você meio que tentava mitigar. Não tem como os alunos não trocar informações, eles têm WhatsApp, têm outras redes sociais. Então, a gente tem esse problema também. Certo? Então, no planejamento, eu me preocupei no encontro inicial, que eu acho importante esse encontro inicial, onde você estabelece as regras, se apresenta os professores, apresenta os alunos, apresenta e discute o PGCC. Eu acho que nesse encontro é essencial que a gente faça isso. Dizer ao aluno qual vai ser a ferramenta que ele vai utilizar nos encontros síncronos e quais serão as ferramentas que ele vai utilizar nos encontros assíncronos. E isso é interessante porque você amarra, né, você deixa bem claro quais são as ferramentas e não evita de um aluno estar questionando uma possível não visualização de um trabalho enviado, etc. Certo? E com isso, eu também planejar como é que vai ser o conteúdo, a metodologia que eu vou trabalhar, quais são as atividades que eu vou passar para aquele conteúdo e qual é o referencial bibliográfico, ou seja, o PGCC da gente, né, que nós temos que alimentar no íntegra, né? E, claro, não só dividir como serão esses encontros, mas também dividir qual é a quantidade desses encontros, síncronos e assíncronos para os alunos, e, claro, elaborar o cronograma, que a gente precisa implementar no íntegra também. E eu coloquei aqui em um asterisco, que é aquele modelo de planejamento do ensino remoto, que até eu acredito que não vai ser necessário para esse semestre, mas eu cheguei a preencher, né? Caso fosse necessário, eu já estava preenchido também, certo? Então, no encontro inicial, basicamente ter esse momento de apresentação do docente, né, e o discente, eu acho muito interessante, principalmente que alguns alunos podem ser novatos, ou outros alunos podem não ter se matriculado no semestre anterior, e não se quer conhecer a turma, ou conhecer como é que vai ser a ferramenta, então é bom explicar como é que funcionam as ferramentas, não só o Google Classroom, mas rapidamente também o Meet, acho interessante. O professor falou de convite, a maneira que ele apresentou no começo é perfeita, porque eu considero mais segura, porque quando você convida o aluno por convite, ou seja, você envia aquele convite para uma turma, para um WhatsApp, aquilo pode se espalhar, ou quando você emite o código. Então, quando você faz o convite por e-mail, você garante que aqueles alunos que estão ali são os alunos que você inseriu, né? E se você está puxando íntegra, a probabilidade de você ter um aluno não matriculado pagando a disciplina é muito baixa. Eu não vou dizer que é 0, porque a gente sabe que pode acontecer erros, né? Mas é praticamente 0, certo? Então, eu particularmente não uso código, certo? E essa validação é necessária porque você não pode ter alunos ouvintes dentro da instituição, pelo menos onde eu sei, a gente não pode ter alunos ouvintes, né? E isso pode ser um problema depois para o professor ao longo da disciplina. Né? E, claro, também apresentar e discutir o PGCC, principalmente no remoto, que a gente precisa estabelecer exatamente, né,
como é que as atividades vão ser realizadas, como é que será feito o acompanhamento, como é que serão as aulas, e eu acho que qual será o conteúdo cobrado, como ele será cobrado, eu acho que ele seja o mais importante do que nunca. Certo? Nos encontros síncronos, eu vou definir algumas coisas, como, por exemplo, o aluno deve estar online durante a aula toda, e aí quando o aluno não está, e são problemas que a gente vai enfrentando ao longo do semestre, né? O aluno não está, você vai jogar falta, e aí você verifica a quantidade de faltas, conversa com o aluno, né? As aulas vão obedecer restritamente o que está acordado no íntegra, né? Para que a gente não tenha surpresas. Eu vou utilizar de cara o Google Meet para as aulas síncronas e o Google Classroom para as aulas assíncronas, certo? Nos encontros assíncronos, o aluno ele deverá enviar as atividades, os seus trabalhos, através do Google Classroom. Evite receber e-mail de aluno com trabalho. Além disso, não ser uma prática que você vai ter um controle, por exemplo, até de versão, porque o Google Classroom ele faz esse controle, né, de histórico de quando foi enviado, e até para você também fazer atribuir a nota, né, é melhor que você receba pelo Google Classroom, porque fica uma atividade registrada, né, no histórico, e que você pode gerenciar facilmente. Certo? O aluno, nesse caso, ele também poderia utilizar o Google Forms, né, para responder as atividades assíncronas, né, e, consequentemente, nas atividades síncronas ou assíncronas, ele vai ter que enviar as atividades dentro do prazo. As ferramentas que eu particularmente utilizo é o Jamboard como quadro de sala de aula. Eu utilizo muito esse Jamboard porque eu preciso desenhar muitos autômatos, né, de teoria da computação, disciplina de computação, então eu preciso desenhar esses autômatos, e aí eu uso muito o Jamboard. Os alunos que precisam desenvolver algum programa, implementar algum código, eu utilizo muito o GitLab ou o GitHub para receber esses códigos. Então, os alunos, eles sobem esse código no GitLab e eles mandam um link ou compartilham comigo, me adicionando, ou envia esse link através da atividade no Google Classroom. E aí fica uma coisa registrada que você pode facilmente mapear, né? E, consequentemente, utiliza também as ferramentas do G Suite, não só para receber, como também para enviar material. Eu vou passar um pouco mais nessa questão do PGC, porque a gente já falou isso aqui, mas é algo que precisa rebater, né? Que é definir o cronograma de aulas síncronas, cronograma de aulas assíncronas, né? Como é que vai ser a exposição desse conteúdo, né? Quais são os tipos de avaliações que eu vou fazer? Eu tenho avaliações formativas, que são o diário de bordo, lista de exercício, e são aquelas avaliativas que também, além da avaliação, também tem outros trabalhos, seminários, trabalhos de implementação e etc. Então, esses trabalhos precisam ficar bem claros no PGCC. Certo? E, claro, deixar registrado, formalizado, que você vai utilizar o Google Classroom para isso. Certo? Dentre outras coisas, regras básicas de comportamento dentro do Google Meet, dentro do Google Classroom, também são interessantes. Eu vou mostrar como é que está na minha turma, certo? E, claro, como é que esse material e qual material vai ser disponibilizado para eles. Então, olhando agora para a minha disciplina, eu tenho uma disciplina que eu vou dividir basicamente em 3 tipos de atividade: AOS, ATS e ATA. AOS é a aula expositiva, isso é uma nomenclatura que eu coloquei para facilitar, na hora que o aluno olhar para o Google Classroom, olhar para a atividade, ele já saber, nem precisa perguntar, professor, é assíncrona ou síncrona? Ele já vai saber que aquela atividade eu estou falando que é síncrona, né? Se ele vê o AOS. E se for ATS, ele também vai saber que é síncrona, só que ele vai saber que é uma atividade mais prática, não vai ter uma exposição de conteúdo especificamente, né? Mas, e se tiver ATA, ele sabe que é uma atividade totalmente assíncrona. Certo? E eu tentei colocar nessa agenda, né? Segundas-feiras, a aula expositiva, terça, ATS ou ATA, porque eu tive que reduzir a atividades síncronas, né? E na quinta, geralmente, ATA. Né? Então, eu tentei manter esse cronograma. Vocês estão vendo aí. Basicamente, eu consigo terminar dentro do prazo estipulado pelo calendário acadêmico, né? De 100 dias letivos, eu consigo terminar tranquilamente.
Graças a Deus não peguei nenhum feriado nas minhas aulas, então eu vou conseguir terminar com bastante folga, certo? E esse aqui é meu cronograma, né? Então, vocês estão vendo aí, foi o cronograma que eu dividi em atividades síncronas, que estão marcadas em azul, né? Todas com as datas já específicas, né? E outras atividades que são consideradas atividades assíncronas, né? Então, você pode ver aí que eu cheguei em 55%, né? Eu fiz os cálculos, 55% de atividades síncronas. Não cheguei no que eu queria, que era 50%, porque eu tenho a avaliação, eu tenho a apresentação seminário, eu tenho essas atividades que devem ser feitas de forma síncrona, né? Então, eu tive esse cenário, tá? Bom, o outro documento que eu já disse que ia preencher, já preenchi, né? Que é o planejamento, né, de atividades. Eu não sei se vai ser necessário para esse semestre, mas eu já preenchi, tá lá. E a organização, eu preciso. E aí onde vem a questão? Na criação dessa turma, é bom que eu adote alguns parâmetros. Por exemplo, identificar bem essa turma, né, essa turma que eu criei no Google Classroom. Então eu coloco o nome, o código, o horário, o assunto, informações que estão no íntegra, né. Vou priorizar, como eu falei, inserir os alunos através de convite. Vou adicionar no mural, na aba mural, que a gente vai falar sobre cada aba, né? Boas-vindas, uma atividade que eu possa também trabalhar de forma síncrona. Lembrando que qualquer atividade que você insere, ela automaticamente é registrada no mural. Então, você tem que só tomar cuidado para você colocar essa mensagem, né? Conseguir movê-la para o tópico, né? Definir essas estruturas na aba atividades através de unidades, atividades material, atividades com teste, reutilização de material, eu vou mostrar isso, certo? E para cada atividade, né, nós vamos sempre especificar a data e o que deve se fazer, né, naquela atividade, certo? E, claro, utilizar o mural, como eu já falei, para fóruns, discussões, né, e outros elementos que são importantes para o aprendizado do aluno, como, por exemplo, né, um trabalho em conjunto, ele pode muito bem ser desenvolvido, né, através de uma discussão com o fórum, como até já foi apresentado hoje de manhã, né, na capacitação pela manhã. Tá? Então, a minha disciplina, eu vou mostrar para vocês, ela tem 90 horas, são 6 encontros semanais, 15 semanas para conclusão, dividido em 3 unidades, atividades síncronas, assíncronas, cronograma e conteúdo, certo? E as minhas regras, ou no caso as regras acordadas com os alunos no primeiro dia de aula. Então, essa aqui é a minha disciplina, né? Então, eu já criei a minha turma. Então, nessa parte aqui inicial, nós podemos ter, aqui, por exemplo, nós temos aqui a identificação da minha disciplina, né? Com o horário e com o código da disciplina. Eu tenho aqui outras informações que eu vou mostrar isso para vocês diretamente no Google Classroom, mas eu tenho outras informações que estão omitidas aqui. Tenho aqui as minhas atividades, que vão estar sendo relacionadas aqui, que estão com data de entrega. E aqui todas as atividades que eu já inseri, elas vão aparecer no mural. Né? Fiz uma artezinha aqui, só coloquei meu nome e o símbolo da UERN, né, a logomarca da UERN. E nossa tela inicial. E aqui, como eu organizei a minha disciplina, né? Eu vou mostrar isso no próprio Google Classroom. Mas você pode ver aqui do lado que eu tenho a organização dos meus tópicos, né? Apresentação docente-discente, apresentação da disciplina, unidade 1, unidade 2, unidade 3, material complementar e quarta prova. Oi, pode ficar à vontade. Como é que a gente faz para aparecer aquela foto e a logomarca da universidade? Aqui eu utilizei para fazer essa arte, eu utilizei o Canva, né? Você pode entrar no site do Canva, canva.com, aí você vai fazer o login, eu até fiz o login com o e-mail institucional, porque fica tudo salvo, né, depois. E aí ele tem lá um template que acho que é 800 por 2000. Então, enfim, então você consegue fazer o seu template lá, né? E aí você pode vir aqui selecionar tema, ou nesse caso, fazer o upload de foto, e faz o upload dessa arte. Como é para ser o cabeçalho dessa turma, ela tem que ter umas dimensões específicas. Se eu não estou enganado, é 800 por 2000. Não estou lembrando agora. E aí você pode fazer essa arte lá também. Certo? Certo. Vou tentar.
Tá, mas eu posso mandar o link aqui no chat. Eu tenho o Canva, Pronto. já... Basicamente eu fiz por lá. Pronto, tá certo. Tá bom? Então, pessoal, e aí eu também já introduzi todas as minhas aulas no íntegra também, certo? Então, basicamente seguindo o mesmo raciocínio. Então, quando o aluno enxergar aqui aula remota síncrona, ele sabe, por exemplo, que no dia 8, é porque não está mostrando aqui na figura, mas lá no dia 8 eu vou ter aula síncrona, vai ter AUS, ele sabe que é síncrona. Então, para que o aluno ele saiba exatamente identificar aquilo que está acontecendo no íntegra e aquilo que está acontecendo no Classroom. Eu, provavelmente, em nenhum momento, aliás, não vou mentir porque em nenhum momento, mas acho que poucas vezes, acho que em 2 momentos, só algum aluno perguntou, professor, a aula que vem é síncrona ou assíncrona? Eu tive 1 ou 2 alunos que das 2 turmas perguntaram uma vez. Porque ele já sabia que aquela atividade era síncrona ou assíncrona só pelo título, né, da atividade que está cadastrada no Google Classroom. Isso é interessante. Certo? Então, o que a gente vai fazer agora, né? Nós vamos criar uma turma, passar pelas abas mural, atividade, pessoas e notas, configurar parâmetros da turma, gerar o link permanente do Meet, porque isso vai facilitar bastante a sua vida, para que você não fique gerando links para ter aula, ficar mandando isso para o WhatsApp dos alunos, adicionar atividades, seja ela atividade com teste, pergunta ou material, ou reutilização de postagens, inserir e organizar esses tópicos, que também você pode inserir, convidar os alunos, que eu já convidei, mas posso, né, refazer os passos do professor que fez hoje mais cedo, né? Como você vai atribuir as notas e acompanhar essas notas, e, consequentemente, a entrega, e como é que é a integração dessas informações com o G Suite, né? Por exemplo, com agenda, por exemplo, com o Google Drive e assim por diante. Certo? Eu não coloquei aqui, mas tem uma ferramenta que no começo da capacitação do semestre anterior a gente não tinha, e ela foi surgindo ao longo do semestre, que é a detecção de plágios. Eu mesmo utilizei em alguns trabalhos e ela de fato funcionou. Só que ela funciona de forma limitada. Ela identifica se algum trecho daquele trabalho do aluno ele está na internet em algum ponto, ele também já indica o link também, já está aquela informação. Então, foi uma ferramenta bem interessante. Certo? Então, eu vou agora mostrar a minha disciplina rapidamente aqui. Então, vocês estão vendo aí a minha disciplina, né? Deixa eu aumentar um pouquinho mais Isso aqui é uma coisa que os alunos falaram muito, né? Durante a aula. Eu sempre esqueci de aumentar um pouco a fonte, então acho que ficou melhor para quem está acompanhando aí. Então, basicamente, eu tenho aqui a minha disciplina, que eu já mostrei, né? Todas as minhas atividades que foram inseridas. Na aba atividades, eu posso criar as minhas atividade com teste, atividade de pergunta, material. E se vocês forem olhar, a minha disciplina ela ficou organizada dessa maneira. Ó. Apresentação discente, apresentação da disciplina. Todas as minhas atividades, AUS, ATA, ATA, AUS, ATA, quando for ATS vai ser ATS, ou seja, eu consegui definir essas ATS, certo? Especificando sempre a data, para que o aluno olhar no íntegra, beleza, tem a data aqui, então já sei que vai ser assíncrona, já sei que vai ser assíncrona. Claro que posso ajustar algumas coisas, né? Mas basicamente é o que eu fiz esse mês passado. Certo? Então, e na outra aba, pessoas, né? Os alunos, alguns alunos já aceitaram, né? Eu nunca tive tanto aluno em teoria da computação, nunca tive tanto aluno. E as notas desses alunos, né? Eu falo assim, ó, por exemplo, aqui, ó, eu tenho tá da ATS 15, ATS 14, ATS 14. Então, assim, para mim estava um pouco complicado você ter que percorrer tudo isso. Então, eu preferia entrar na atividade e já olhar as notas dos alunos. Quando eu estivesse corrigindo, já faria esse registro, certo? Então, vamos lá, né? Então, vamos começar do começo, né? Vamos aqui para o nosso Gmail. Vamos começar pelo começo, né? Então, vocês estão vendo aí minha caixa de e-mail. Então, para que a gente possa acessar o Google Classroom, né? Nós vamos aqui no Google Apps, aqui em cima no canto superior direito. Vamos rolar até a parte de baixo. Vamos em Classroom. Certo? Eu sei que para algumas pessoas isso aqui já está tranquilo, certo? Mas para aqueles que estão aqui hoje que não tiveram ainda, não criaram sua turma, a gente vai fazer um passo a passo para criar essa turma de uma maneira mais tranquila.
Então, aqui em cima, do lado direito, pessoal, do lado direito da sua fotinha, né? Nós temos o Google Apps, de novo, e temos aqui esse símbolo de mais. Então, clicando aqui nesse símbolo de mais, eu vou ter duas condições. Eu posso participar de uma turma, posso participar de uma turma de outro professor, e vou criar a minha turma. Nesse caso, como a gente vai fazer agora, nós vamos criar a nossa turma. Né? E aí vem a questão, o que eu vou colocar no nome, sessão, assunto e sala? E aí fica muito critério de cada professor. Mas geralmente eu coloquei aqui, ó, nessa parte inicial, o que está lá no íntegra. Vocês estão acompanhando aí, né? Então, o nome da disciplina e o código. Isso vai facilitar para o aluno quando ele identificar. Porque entende que o aluno ele vai ter 6, 7 disciplinas. Entendeu? Se você colocar aí, por exemplo, um nome que não seja adequado, ele pode muito bem entrar no outra turma, enfim. O aluno com as turmas matriculadas, né? Na seção eu coloquei o horário, né? Coloquei o horário dessa minha disciplina. Segunda, terça, quinta. Disciplina 90 horas. Né? No assunto, eu coloquei exatamente o que tem na ementa da disciplina. E a sala, fica a critério de vocês, eu botei aqui Google Classroom. É redundante, mas pode ser colocar outra coisa também, fica a critério de vocês. Mas eu considero mais importante aqui que seja o nome da turma e a sessão, porque você já identifica de cara que aquela turma é a que você está pensando, opa, essa aula aqui é... O cara tem tópicos especiais 1 e tópicos especiais 2. Se você colocar, não colocar o código ou não colocar esses horários, o aluno pode acabar entrando na atividade numa turma. Desculpe, numa turma ou na outra. Né? Isso pode, no dia a dia, trazer um pouco de transtorno para o aluno. Então, criar aqui. Fica à vontade, pessoal. Quem quiser interromper, dar alguma sugestão, a gente está aqui trocando ideia. Viu? Então, pode ficar à vontade aí para a gente construir essa turma da maneira que todo mundo possa refazer também, se quiser fazer já, ou também tirar dúvidas. Certo? Então, bom, uma vez criada, né, essa turma, o que é que eu vou fazer agora? Né? Eu não vou fazer nada aqui no mural, mas eu vou me preocupar com algumas coisas prévias, como, por exemplo, a parte de configuração. Né? Antes de implementar qualquer coisa. Eu posso vir aqui no menu principal, pessoal, aqui do lado, vocês estão vendo, né? Do lado esquerdo, tem as minhas turmas, tem a agenda, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Turmas arquivadas, são aquelas turmas que a gente já passou o semestre passado, simplesmente arquivou, elas não vão mais aparecer para o aluno como ativas. Se eu arquivar uma turma, quando eu arquivo, e se eu quiser depois ter acesso a ela, só ir nesse caminho aí? Isso, eu vou mostrar aqui, ó. Inclusive, essa turma aqui, ó, deixa eu ver se é essa, pronto. Essa turma aqui é a turma que eu estava trabalhando no semestre anterior, tá aqui, ó, ela tá arquivada. E aí, agora fiquei todo desfocado. não estou sabendo usar o... Enfim. Enfim, depois eu ajeito sequestrar a câmera. Então, aqui, ó, essa turma que vocês estão vendo aqui, ela é uma turma arquivada. E essa turma, eu não precisei criar outra coisa. Quem já deu a mesma disciplina, ou quiser utilizar algum material da turma anterior, não precisa criar uma turma do zero. Né? É simplesmente vir aqui, ó, 3 pontinhos e copiar a turma. Quando você faz essa cópia, ele vai criar uma outra turma, uma turma ativada, com as mesmas atividades, material, tudo. Só não vai herdar os alunos, né, e as datas, né? Mas ela vai herdar tudo, né? E isso, para mim, foi muito mais tranquilo do que você copiar e colar todas as atividades novamente. Então, eu tive que passar atividade por atividade, editando, claro, colocando atualizando os conteúdos, atualizando as datas de entrega, beleza. Mas isso é muito mais tranquilo do que você ter que fazer tudo do zero, né? Ter que arrastar, ajustar. Né? Então, assim, você pode restaurar, se você quiser, por algum motivo, restaurar a turma. Eu poderia também ter feito isso, vou restaurar a turma e vou apagar os alunos. O problema é que todos os registros vão ficar lá. Isso pode depois causar um tipo de confusão na história que você estiver fazendo a contabilização dos resultados, acompanhamento de nota, etc. Preferi copiar uma turma do zero. Né? Ou você pode excluir também definitivamente o que você quiser. Então, aqui no menu esquerdo, né, no menu superior esquerdo, você pode ter acesso. Bom, mas o que eu vim mostrar aqui, minha câmera está brincando comigo hoje. Você pode vir aqui na parte de configurações,
E o que você pode fazer aqui para tentar ajustar melhor o seu dia a dia? Por exemplo, você pode bloquear as notificações. Você não quer receber notificações dos alunos. Beleza, não tem problema. Eu aconselho que você deixe, que você fique com essas informações até de uma maneira mais prática, mais rápida você buscar. Você também pode permitir comentários nas postagens, ou não permitir, ou que eles façam referência, ou seja, eles façam @Isaac Oliveira, ou @Cirleide, enfim, você pode fazer esse tipo de bloqueio, né? No meu caso aqui, ó, como eu disse a vocês, eu vou bloquear o envio de trabalhos em atraso, ou que o aluno faça reenvio. Porque aluno é aluno, eu já fui aluno, então o aluno ele pode muito bem, eu percebi que errei alguma coisa, eu vou reenviar, e aí eu vou enviar alguma coisa só para dizer que eu estou enviando, enfim, ele pode agir de má fé, e se isso ocorrer, você pode cair ou não, você pode ficar atento ou não, então você pode bloquear esse reenvio de trabalho. Uma vez que o aluno envia o trabalho, ele não pode mais, e aqui ele não pode mais cancelar o envio, certo? Convite também a professores, eu também bloqueei, porque somente só tem um professor na disciplina. E eu também deixei minha postagem programada, porque às vezes eu gosto de fazer atividades programadas. Sei lá, vou programar atividade para aparecer daqui a 1 hora, daqui a 2 horas. Então, tipo, as atividades de avaliação, elas vão aparecer daqui a 1 hora. Então, eu já coloco isso com o link do Forms e assim por diante. Então, pode ser também utilizado por vocês, né? E aí eu também posso, se eu tiver várias turmas, olha, eu não tenho por que ter 3 turmas ativadas. Eu tenho a turma do ENAD, tenho a turma de Teoria da Computação e tenho outras turmas. Então eu posso lá também desativar. Né? Desativei aqui a turma do Conecta, por exemplo. Então isso também pode ser utilizado por vocês. Então aqui é uma configuração que vale para todas as turmas, certo? E, mais propriamente dito, na nossa turma, que a gente está criando aqui, né? Essa turma aqui, eu posso vir aqui nessa engrenagem superior, do lado direito, estão vendo aí, né? Nessa engrenagem eu posso editar. Isaac, eu colei errado, salvei, eu tenho que mudar o nome da turma, o código estava errado. Você pode editar também essa informação dentro da turma, certo? Bom, aí tem algumas informações aqui nessa turma que a gente acabou de criar, que elas podem ser customizadas, né? Por exemplo, eu posso convidar o aluno através do link de convite, do código, né, e mostrar esse código para a turma, nesse caso. Eu não mostro esse código para a turma, porque é aí que você vai perder o controle mesmo. Os alunos entram, vê o código, mandam para os outros, sim. E, então, basicamente, eu não utilizo essa parte, eu só utilizo o e-mail. Então, se você quiser desativar ou redefinir essas coisas, você também pode fazer, né? Permite também que os alunos possam comentar ou postar no mural, não tem problema nenhum em relação a isso, né? E também posso, de certa forma, as atividades que estão relacionadas no mural, eu posso mostrá-las de forma mais detalhada ou também ocultá-las. Nesse caso, ele mostra só de maneira condensada. Algo importante também que a gente precisa definir no Google Classroom, que eu geralmente faço, é gerar o link do Meet. Porque com isso, o aluno fica visível para o aluno, e aí sim, ele pode até compartilhar esse link com outras pessoas, não tem problema, mas de fato o registro vai estar no Google Classroom. Certo? Minha câmera está bagunçando aqui. Pronto, voltou. Então, pessoal, então aqui eu posso deixar, né? Eu posso redefinir também esse código a qualquer momento e assim por diante. Certo? Só um minutinho, deixa eu... Acho que não está tão embaçado, mas ficou melhor. Vamos lá, com perguntas no chat, como é que é? Deixa eu ver. Poder repetir como chega nessa aba? Sim, claro. Essa aba, eu vou fechar aqui, ó. Vou Isaac. Oi. Quando faz essa redefinição desse link aí tem que mandar novamente o convite para os alunos? Não. Ele só vai redefinir se o aluno já tiver inserido na turma, ele não vai ter que receber convite novamente. Se você enviou um convite, aí, claro. Professor Isaac, é o seguinte, a gente conversou sobre esse detalhe aí, eu acho que até mesmo durante os treinamentos anteriores. A questão de manter um link permanente, porque se imagina, eu não sei se acontece isso, que os alunos poderiam entrar, poderiam compartilhar e outras pessoas, claro, com o e-mail institucional entrar automaticamente, sim. Até no outro momento, claro. Na própria aula. Sim.
Sim. Quando eu estou falando de redefinir o código, nesse caso, olhando aqui para dentro da alguém... Eu fiz sempre o seguinte, 15 minutos antes eu mandava o link, outro link novo, sempre, em cada encontro. Não, eu, por exemplo, nas minhas 3 turmas, na verdade, 2 turmas, né? No mestrado a gente não usou o Google Classroom no mestrado, porque a gente usava o Cigar, que era a aula de pós. Mas na graduação, que foi o Google Classroom, eu usei o mesmo link durante quase todo o semestre. Eu não modifiquei. Eu não tive problemas em relação a receber alunos de outras turmas. Como eu falei, se o aluno entrar, se tivesse algum aluno lá que não fazia parte da turma e ele entrasse no Meet, se ele não estivesse atrapalhando a sala de aula, por mim não teria problema nenhum. Agora, eu não poderia, dentro do Google Classroom, não teria qualquer tipo de influência, porque no Google Classroom o nome dele não estaria lá, a atividade não estaria lá, eu não mandava atividade pelo Meet, atividades todas eram no Google Classroom, então por isso que eu acho que deixar o link fixo é interessante por um lado. Por quê? Porque o aluno, quando os alunos estavam assim, professor, eu estou com dúvida tal, pode entrar na sala? Eu não ia gerar um outro link, ou pedir que eles mandassem um link, eu simplesmente entrava no Google Classroom, já clicava no link e já estavam lá os alunos esperando. Entendeu? Então, assim, isso foi o que aconteceu comigo, né? Eu não sei se alguém teve alguma experiência negativa, que aí eu até entendo que não queira usar o link fixo do Google Meet, para a turma do Google Classroom. Eu entendo perfeitamente. Mas comigo não tive problema nenhum. É de José de Natal. Oi, tudo bom? Boa noite, professor Isaac. O seguinte, eu tive uma experiência negativa em relação a deixar visível o link. Eu vou dizer o que foi que aconteceu. Eu perdi a qualidade de host da sala. Sim, tem isso. A aluna, ela gravou a aula e eu não tive mais como disponibilizar no mural. Então, o que foi que eu fiz? Isso foi uma lição que eu aprendi. Então, eu deixo não visível para o aluno, entro na sala e, posteriormente, eu vou lá na engrenagem e que eu boto visível. Porque eu já perdi uma vez e foi horrível. Porque ele não salva no Google Drive, enfim. Então, para não perder a qualidade da sala... ele salva no lugar... E depois eu pedi encarecidamente, humildemente, que a aluna me devolvesse a qualidade de host. Isso é horrível com o professor. Isso é verdade. A minha sinceridade. Mas você ficar se humilhando, pedindo o host, entendeu? E depois, inclusive, eu descobri quem era a aluna e eu tive uma conversa em particular com ela. Eu não faço isso não, você está sendo desleal. Como é que uma aluna de direito está sendo desleal e fora de ética? Eu dei logo um rela porque eu sou desses. Mas tá certo, professor. Mas assim, como eu disse, eu não tive problemas em relação a isso, até na aula de mestrado, por exemplo, que o link era gerado e às vezes, por exemplo, eu até professor Marcelino, né? A gente usava o mesmo link. Aí uma vez eu gravei a aula e não veio para mim, não veio para o meu drive. Aí eu disse, para onde foi? Aí foi para a aula do aluno. O aluno, não, beleza, professor, mando para você. Exatamente. Eu não tive problemas em relação a isso, até porque, de fato, não faz nenhum sentido você gravar uma aula e ficar só falando. Não, mas a aluna fez sacanagem, bicho. Ela sacanagem, fez sacanagem. Ela fez para mostrar que ela tinha poder, enfim. Sim. Entendeu? Pois nesses casos, eu acho que cabe o professor ter esse tipo de controle, entendeu? Não limitar ou simplesmente gerar o link. Não, eu prefiro gerar o meu link do Google Meet. Tem professor que gerou Meet, não usou o Meet do Google Classroom, não usou. Ele simplesmente agendava as suas aulas no Agenda, né, criava as reuniões no Agenda e usava o Meet do Agenda. Resolvido, entendeu? Mas é aquela história também, você não pode entrar e sair, porque eu acho que você perde a posição de host. Tem que ver se isso realmente tem essa questão também. Gratidão, professor. Oxe, nada. Então, pessoal, então alguém perguntou como é que chegava nessa parte de configuração, né? Então, aqui nas engrenagens acima, né, na tela inicial da sua turma, você vai ter aqui na parte de engrenagens, né? E aí, como eu falei, você pode desativar esse convite, você pode gerar o Meet, você pode permitir ou não que os alunos visualizem. Isso não teria problema. Tem outra questão também que é a questão da nota, né? Eu geralmente permito que o aluno veja o total de pontos que ele está tendo, até para que ele se motive, né? Apesar de deixar claro que aquele total de pontos dele não reflete necessariamente a nota, porque a nota tem pesos específicos. E o Google Classroom eu não consigo fazer isso, né? Eu não consigo definir por unidade 1, 2 e 3, por exemplo, né? Então, do rendimento geral, ele tem, se eu fui bem no rendimento geral, a tendência é que você vá bem mesmo com os pesos, né? Então, foi o que aconteceu. Então, os alunos podem também ter acesso à sua, né, a sua nota ou o total de pontos, né, enfim. Então, isso são coisas que você pode também trabalhar dentro da sua disciplina,
dentro da configuração do seu Google Classroom, né? Eu vou salvar aqui, mas que pode ser também utilizado ou não. Fica muito a critério de vocês. Certo? Então, pessoal, olhando aqui agora para nós já apresentamos, né, nosso layout, né, inicial. No mural nós temos basicamente do lado esquerdo onde é que vão ficar as atividades. Eu vou mostrar depois que a gente começar a inserir. E nós vamos agora para atividades. Então, considerando que eu vou distribuir... Exato. Oi, pode falar. Estão pedindo para você explicar aí como é que apaga. Apaga o quê? A turma? O link. O link, sim, claro. Vai em engrenagens, né? Vamos lá, engrenagem. Engrenagem. Olha aí. Vai aqui, ó. E vai aqui, ó. E desativa. Não deixa visível para o aluno. E você também pode redefinir, ó. Certo? Engrenagem, Meet, você pode fazer duas coisas. Bloquear o aviso do aluno, esse link para que os alunos possam ver. E você também pode redefinir esse link. E aí, consequentemente, o outro link anterior não vai estar mais válido. Beleza? Beleza. Salvar. Não esqueci de salvar também. Quem não salvar também não adianta nada. Também não adianta nada. Pessoal, então nas atividades, vamos criar aqui alguns tópicos, né? Então, geralmente eu faço assim, eu crio primeiros tópicos que eu vou trabalhar. No caso aqui, eu vou colocar aqui apresentação, professor e aluno. Né? Tudo que você colocar aqui, vamos supor que você já convidou os alunos, né? Então, tudo que eu geralmente coloco os alunos depois. Se você colocar os alunos antes, tudo que você está fazendo aqui, os alunos vão ver, pelo menos aquilo que você postar, claro, né? Se ficar rascunho, ele não vai ver. Certo? Então, assim, eu coloquei aqui a apresentação. Depois eu vou colocar aqui mais dois tópicos, unidade 1 e unidade 2. Vou só colocar para a gente poder trabalhar nessas duas unidades. Unidade 2. E aí, claro, para quem já trabalhou, eu posso deixar dessa disposição, eu também posso arrastar, né, da maneira que eu quiser também. Eu posso fazer, de qualquer maneira, essa reposição. Ou seja, para ficar mais claro para o aluno, né, uma forma sequencial. Essa apresentação poderia estar dentro de uma atividade? Poderia. Poderia estar dentro do material? Poderia. Ficaria a critério de vocês. É só uma maneira de você organizar, certo? Então, vamos criar uma atividade. Vamos criar agora, por exemplo, um material. Para a gente fazer um exemplo de cada. No material, eu vou colocar aqui a apresentação. Professor. E posso colocar aqui o texto me apresentando, né? Então, professor, Isaac, etc, etc. E posso colocar aqui, por exemplo, o link da página. Vou procurar aqui. Eu posso colocar aqui, por exemplo, o link da minha... aí eu posso adicionar algumas coisas, né, pessoal? Só para a gente aproveitar esses ganchos, né? Então, eu posso adicionar algum material do Google Drive, que está no meu Drive. Eu posso adicionar algum link da internet, algum arquivo do meu computador, ou posso adicionar, por exemplo, o link do YouTube. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o link da minha página no site da universidade. Então, já coloquei aqui, ele quiser saber um pouco mais, ele vai entrar lá, já tem acesso ao meu Lattes e tudo. Então, eu consigo fazer isso aqui, basicamente, no material. Então, para que serve a atividade material? Para adicionar material e deixar disponível. Não vai ter interação com o aluno em relação à nota ou em relação à entrega de trabalhos. É só lançamento, material estático. Observe aqui do lado, né, do lado direito, que eu tenho aqui, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês, para quem está vendo o celular. Eu posso colocar aqui para alguma disciplina específica, ou seja, é a mesma atividade que eu vou dar para 4 disciplinas, então eu não preciso entrar em turma por turma e fazer. Eu já simplesmente clico aqui nas minhas turmas, né, e já adiciona automaticamente essa mesma atividade nas 4 turmas de uma vez só. Ou seja, de uma maneira mais prática e menos trabalhosa para o professor. E também posso dizer quais são os alunos que eu quero, né? Nesse caso, eu tenho uma turma. Bom, e vou adicionar, também vou agora identificar qual é o tópico que eu quero inserir. Porque se eu fizer assim, ele vai ser postado, mas não vai postar nenhum tópico. Vai ficar aqui em cima, tá vendo? Ele está fora do tópico.
Aí eu tenho duas opções, ou edito e coloco o tópico, ou simplesmente eu venho aqui e arrasto para dentro do tópico. Beleza? Então, assim, é bem mais trivial você fazer isso. De arrastar, isso ajuda muito você organizar uma maneira cronológica as suas atividades. Certo? Então, aqui minha apresentação. Aí vamos supor agora que eu queira criar uma atividade para que o aluno, ele possa, por exemplo, sei lá, eu quero que os alunos façam uma espécie de apresentação, sobre ele, falar sobre o que ele planeja dentro da disciplina, sobre o que ele planeja como dentro do curso, como alguma coisa do tipo. Então eu posso dizer assim, ó, você pode preencher seus respectivos, aí faz um quadro, coloca as informações sobre ele, fala um pouquinho sobre o que ele pretende, etc. E aí eu posso, por exemplo, aqui, pessoal, já adicionar um elemento que eu geralmente utilizo, que é o Jamboard, né? Só que eu não tenho um Jamboard aqui criado, né? Então o que eu vou fazer? Eu abro o Jamboard, né? Simplesmente abro o Jamboard, eu posso fazer através do próprio Google, né? Através do Google Apps. Vou só fazer aqui. Aqui. E aí eu venho compartilhar aqui essa guia. Compartilhar essa guia aqui, vocês estão vendo aí, né? Meu Jamboard. Vou criar um Jamboard para ele. E vou compartilhar. Eu vou compartilhar esse Jamboard. Né? Simplesmente eu vou copiar o link. Ele permite aqui, ó, que apenas os alunos da universidade, do estado, né, primeiro institucional, possam ler. Como eu quero que eles escrevam, então eu tenho que alterar aqui para editor. E aí, beleza, copiei o link, volto lá na minha turma, e adiciono esse link para que os alunos possam preencher e eu poder acompanhar esse tipo de execução. Então, eles estão preenchendo, eu também estou acompanhando. Então, eu posso atribuir a nota de 0 a 1000. Né? Isso é um problema do Google Classroom, porque às vezes você tem que ter cuidado quando você vai corrigir. Você pode atribuir uma nota muito maior do que deveria ser, certo? Vou selecionar aqui uma data de entrega, né? Vou colocar aqui para amanhã, por exemplo, e vou colocar ela dentro do tópico de apresentação de alunos. E vou colocar aqui, não vou colocar a verificação de plágio, porque não vai ser necessário agora, porque são fotos. Mas depois eu falo sobre isso, se der tempo, né? Oi, pode falar. Jambo, você pode me tirar uma dúvida? O mesmo arquivo, a turma inteira vai usar quando eu faço esse trabalho, ou cada aluno vai abrir um arquivo diferente? Não, todas as informações vão ficar no mesmo arquivo? Todas as informações vão ficar no único arquivo. O que o aluno faz? Ele vai entrar no Jamboard, mostrar aqui. Opa, desculpe. Ele vai entrar aqui no material, né? Eita, eu tô clicando errado aqui. Apresentação do aluno, ele vai clicar aqui no Jamboard. Eu vou compartilhar aqui. O que o aluno, todos os alunos vão ter acesso ao mesmo quadro. O que vai acontecer? Cada aluno ele vai criar o seu próprio quadro, né, e vai se apresentar. Então ele não vai criar arquivo específico para cada aluno. Os alunos vão ter acesso ao mesmo arquivo. Entendeu? Ok, obrigada. Beleza? De nada. Então, assim, pessoal, são maneiras de a gente criar atividade, certo? Então, a gente já criou material, já criou atividade. Isaac, qual é a diferença, então, agora, de criar atividade ou atividade com teste? Observe, na atividade, por mais que ele cobre do aluno a entrega de um trabalho e eu possa atribuir isso a uma nota, ele não gerou nada, ele simplesmente criou uma atividade em branco. Quando eu faço atividade com teste, essa é a diferença, ele já cria automaticamente um formulário em branco para que você possa, por exemplo, fazer uma avaliação, fazer uma lista de exercício com respostas autocorrigíveis, né, por exemplo. E por que é interessante você fazer... Isaac, mas eu tenho um Google Form já feito e eu queria apenas copiar, adicionar o link lá. Pode. Só que tem uma característica um pouco diferente da atividade com teste, é que, vocês estão vendo aqui embaixo, ó, ela tem importação de notas.
Significa isso, que quando o aluno ele preenche essas notas lá, quando ele dá suas respostas e o próprio formulário já corrige, você não precisa entrar no formulário, olhar a nota por aluno e adicionar a nota. Você já faz essa importação automaticamente, desde que o seu formulário e as suas questões estejam nesse formato, né, de que você possa ter essa nota lançada. Então, isso é uma maneira de você facilitar a vida do professor para resgatar as notas daquela atividade que você está fazendo. Eu vou fazer aqui um formulário com 10 questões objetivas. São autocorrigíveis. Beleza. Quando o aluno ele terminar, eu simplesmente vou lá e já vou verificar a nota do aluno. Ele não precisa sequer voltar na atividade e marcar como concluída, porque a partir do momento que ele já envia o formulário com suas respostas, ele já passa a função de atividade atribuída. Entendeu? Então, basicamente, eu vou colocar aqui uma data de entrega, eu vou botar aqui para amanhã, certo? Eu vou colocar aqui o tópico de unidade 1, por exemplo. Vou colocar aqui um título para a atividade, né? Atividade com teste, exemplo. E coloco, claro, sempre alguma instrução, né? Alguma coisa. Bom, e aí eu vou e crio minha atividade, né, pessoal? E aí, essa atividade está criada, então o aluno ele vai poder preencher o formulário direitinho, e essa nota já vai estar atribuída. Então, essa é a vantagem de atividade, você criar uma atividade com teste para uma atividade sem teste, né? E claro, se você quiser fazer uma atividade que não necessite, por exemplo, de entrega de material, simplesmente que ele vai responder uma pergunta, uma resposta curta ou uma múltipla escolha, você pode fazer simplesmente uma pergunta simples, né? Qual o melhor time, né, de futebol do Brasil? Então você pode colocar aqui as opções, né? Flamengo, com certeza. Desculpe, Vasco, não. E assim por diante. Então você pode criar essas atividades. Aí, viu? Você pode criar essas atividades. Você pode criar. Eu não estou vendo o chat, tá, pessoal? Então eu estou vendo aqui outra parte da apresentação. Então você pode também fazer esse tipo de perguntas que são simples. E aí, aproveitando que eu estou fazendo a pergunta, eu posso postar essa pergunta de cara ou posso programar. Do mesmo jeito que eu posso programar uma atividade. Quando você clicar aqui em perguntar, ela vai automaticamente ser postada. Quando você clicar aqui do lado na setinha que vai permitir perguntar ou programar. Quando você clica em programar, você vai dizer, olha, beleza, a data de entrega é dia 5. Então, eu vou colocar aqui para ser 5, 8 horas da manhã, para que ela possa ser exibida. E ela vai ficar programada. Enquanto ela estiver programada, ela não vai aparecer para o aluno. Ela aparece aqui, ó, como cinza apenas para o professor. Entendeu? Então, assim, você pode fazer uma pergunta, vou fazer uma pergunta aqui sobre um determinado conteúdo, e isso pode facilitar a comunicação, a interação da turma dentro do Google Classroom. Certo? Pronto, já vi que a galera está bem informada. Duas pessoas falaram Flamengo. Então assim, pessoal. Então, continuando, né? Então, a outra questão que eu posso bem fazer é uma reutilização de postagem. Isaac, eu tenho uma atividade da disciplina de cálculo computacional, que ela cabe certo na minha disciplina. Eu já ministrei, eu tenho que ir lá, copiar e colar. Não, você pode simplesmente reutilizar postagem, ou seja, você vai lá, eu quero reutilizar a postagem inteira da computação. Então, eu vou lá, clico na disciplina que eu já ministrei e vou pegar qual é a disciplina, ou qual é o tipo de atividade que eu quero exportar. Né? Nesse caso aqui, eu vou pegar aqui essa daqui, ó, ela tem mais atividades, né? Então, eu posso pegar qualquer atividade. Isso é mais fácil de você fazer, de você montar a sua disciplina de maneira mais tranquila. Então, menos problemática, né? Então, clicou na atividade, posso criar nova cópia de todos os anexos que estão lá, para não ter que misturar com aquela turma, se for o caso, e reutilizar, certo? Então, assim, eu não vou fazer isso agora, deixa eu ver se eu consigo fazer com introdução Google Classroom. Eu vou pegar essa atividade aqui, e vou reutilizar, ele vai estar, ele já traz tudo para mim, eu simplesmente vou lá e posto, né? Agora eu só tenho que colocar o tópico, eu vou querer postar isso daí. E aí, no caso, era o material, está lá postado, e organizo. Certo? Então, assim, o Google Classroom tem essa facilidade de você criar, excluir atividades, entendeu? E de você também organizar.
Isaac, será que eu vou ter que colocar todas as aulas sequencial? Se você começar a inserir suas atividades, primeiro dia de aula, segundo dia de aula, terceiro dia de aula, você vai ver que no final elas vão estar todas de fora de ordem. Então você pode muito bem, não precisa editar a ordem, você só vai arrastando e organizando. Tem essa facilidade também. Certo? Pessoal, nas atividades, né, vamos pegar aqui uma atividade, por exemplo, relatório, um relatório qualquer, e aí o aluno vai ter que, o aluno deve responder, ou deve elaborar um relatório técnico sobre um determinado assunto. Pesquisa, enfim. Então, o que eu vou fazer? Então, atualmente, que ele é um documento que ele vai ter que produzir, vai ter que escrever, né? Não vai simplesmente copiar e colar. Então, nesses tipos de conteúdo, nesse tipo de atividade, geralmente eu coloco, né? Deixa eu só colocar a data de entrega aqui, vou botar aqui unidade de 2, para a gente trabalhar com as unidades. Eu coloco rúbricas. Todo mundo sabe o que é rúbrica? Todo mundo já utilizou? Alguém não? Pode colocar no chat aí. Rúbrica é uma maneira que eu tenho para... Professor, por que eu tirei 8,5 no seu trabalho? Por que eu não tirei 9? Então você vai dizer, olha, eu tenho que estabelecer quais são os critérios de avaliação daquele trabalho. Eu vou utilizar como critério de avaliação a organização do relatório. Eu vou utilizar como critério de avaliação a escrita, a ortografia, a construção de... Enfim, a profundidade do documento, né? É como se fosse o espelho da resposta. Você também pode usar como espelho de resposta. Se forem questões subjetivas, você pode, rúbrica questão 1, rúbrica questão 2, e assim por diante. Perfeito, também dá certo. Mas também você pode avaliar um trabalho de uma maneira mais digamos assim, mais estrutural, né? Então você pode, por exemplo, criar uma rúbrica, por exemplo, vamos colocar aqui estrutura. O cara escreveu um parágrafo, né? Então você pode descrever aqui a descrição, e atribuir essa descrição uma determinada pontuação. 2, eu vou só repetir aqui a descrição, que a gente possa avaliar. Então, eu vou colocar 2 pontos. A partir do momento que eu faço isso, e salvo, eu estou dizendo que a minha rúbrica agora tem um critério que são equivalente a 2 pontos. Então, se ele responder, quando ele tirar 1 ponto, então ele vai saber exatamente qual foi o critério que ele não atendeu minimamente, ou que ele não atendeu de forma plena. Então, isso fica muito mais fácil de você... digamos assim, avaliar o trabalho do aluno em determinados critérios, fica mais fácil. Beleza, eu sei porque que eu tirei 7, porque no critério de profundidade eu não fui tão bem, de fato eu podia ter me aprofundado mais no assunto, e assim por diante. E aí falaram aqui perfeitamente na questão das respostas subjetivas, realmente a minha resposta da questão 3, olhando o espelho de resposta, não tava legal, então de fato, então ele quando ele recebe o feedback do professor, né, que vou mostrar isso ainda, quando você recebe o feedback do professor, ele já recebe a rúbrica, que ele vê a rúbrica, né, e o que tem de espelho, e o que ele pode, o que ele errou, na verdade, tá? E tem uma outra questão, pessoal, aqui embaixo, que é verificar plágio, que é a originalidade. Então, quando eu clico aqui, o Google Classroom, ele me dá apenas 5 atividades que eu possa fazer isso. Eu não sei se é uma restrição do Google Classroom como um todo, enfim. Eu sei que ele só permite 5 atividades. Então, você tem que escolher muito bem, né? Se você colocar aquela atividade que, em tese, não vai ter muito, a ocorrência de plágio seja baixa, você vai estar desperdiçando uma verificação de plágio. Então, seleciona aquela atividade que mais está, digamos assim, alinhada, ou que mais pode ter risco de plágio, né? E aí você coloca, confirma, né? Continua, né? E aí, quando o aluno responder, que ele submeter, o próprio Google Classroom, ele já identifica algum trechos de texto ou de parágrafos dentro do trabalho do aluno que estão idênticos a alguma outra fonte da internet. Então, você não precisa pegar o parágrafo, sair copiando e colando atrás de saber se o aluno copiou ou deixou de copiar. A ferramenta já faz isso. A pergunta é eficaz? É eficaz. Ela faz o que ela tem que prometer. Só que, às vezes, ela pode, por exemplo, não identificar uma imagem ou não identificar um PDF. Se o aluno submeter o PDF, ela não vai identificar. Se ele submeter um documento de texto editável, ela vai conseguir identificar. Entendeu? Então, tem essas observações que eu gostaria de
de deixar bem claro para vocês que pode acontecer, certo? Eu vou criar essa atividade aqui, certo? Para que a gente possa ver aqui, eu vou adicionar aqui um aluno. Eu vou adicionar aqui um aluno aqui. Meu querido aluno projeto integrador, para a gente fazer só o teste aqui da atividade, como é que fica isso para o aluno, certo? Vou só entrar aqui na conta do projeto integrador para que eu possa fazer a... Então, quando você convida o aluno por e-mail, né, aparece exatamente isso, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é a caixa de aluno desse aluno do projeto integrador. Aparece o convite para a turma, né, para que a gente possa ver, verificar o nome do aluno. Aí tem aqui, ó, o rosto do indivíduo que está participando, que é o professor da turma, né? A disciplina. Então, assim, você imagina que o aluno vai receber 7 convites. E vamos supor que o professor X mandou um convite errado para aquele aluno. Então, sabendo que nós temos disciplinas que podem ter nomes semelhantes, mas que vão rodar em turmas diferentes. Então, é bom que o aluno olhe para cá e beleza, teoria da computação, o horário está certo, o professor é esse, beleza, vou clicar em participar. Certo? E aí a visão do aluno, só para a gente entender como é que fica a visão do aluno, né? Que é a visão do aluno, ó. Vou mostrar aqui, visão do aluno. As atividades, ó, já tem atividade aqui para ele responder, já entrou, devendo não, mas já entrou com atividade. Aqui são as demais informações que ele pode ter, como por exemplo o assunto, e a sala. Ele também, né, pode também editar, mas basicamente aqui o link do Meet, ó, certo? Desculpa, peraí, pessoal. Deixa eu ver aqui, que eu já estava olhando a minha turma. Eu acho que eu posso... Deixa eu só compartilhar aqui. Deixa eu participar aqui de novo. Eu vou entrar aqui com o projeto integrador. Agora vai sim. Agora sim, pessoal. Então, agora eu estou com uma aluna. Eu estava com as 2 contas abertas. Agora eu estou com uma aluna, né? E eu vou participar da turma. Pronto, participei. Aí, agora sim, eu não posso ver o link do Meet porque eu tinha bloqueado isso, né? Eu estava na visão do professor. Então, as 3 abas, né? Mural, atividade de pessoas, ele não tem acesso à nota dos outros alunos. As atividades que já estão aparecendo aqui para ele, né? E aí eu vou pegar essa primeira atividade aqui e vou marcar como concluída. Não enviei nada, simplesmente marquei como concluída. Certo? Só para a gente ver a questão do aluno, né? Também vou marcar como concluída essa atividade. Deixa eu ver se é outra atividade que aparece para mim aqui. Atividade relatório, atividade 3. Vou ver a atividade, está atribuída. Vocês lembram que eles têm uma condição, né? Tem tipo um estado, né, para a atividade. Ela pode ser atribuída, devolvida e finalizada com nota, né? Devolvida com nota, devolvida sem nota. Então, ou em atraso, desculpe, né? Atribuída, em atraso e devolvida. Nesse caso, toda atividade que você posta, ela vai estar no status de atribuído para o aluno. Quando ele marca como concluída, ela vai estar no estado de devolvida. Certo? Então, se o aluno ele vir aqui, ó, visualizar todas as suas atividades, ele já devolveu todas, não tem nenhuma atividade pendente, e agora está concluída essas 3 atividades. Certo? Então, assim, isso para o aluno, isso aqui é a visão do aluno, pessoal. Vocês podem também... E até fazendo observação, isso aqui também mudou. Do início do semestre para cá, o aluno também não visualizava assim, ele visualizava isso na aba lateral. Se ele quiser outras turmas, né, ele também pode gerenciar. Então, para o aluno também, de certa forma, é bem interessante você usar o Classroom, certo? Então, pronto, vamos voltando aqui na visão do professor. Vocês estão vendo aqui em cima. Posso fazer uma pergunta, professor? Pode sim, claro. Seguinte, durante o semestre passado, alguns alunos alegavam que tinha entregue a atividade, né, na qual era exigido como conclusão. E, na verdade, eles só marcavam como devolvida. E estava para mim sem anexo algum. E ficava aquela coisa, eu percebendo, não sei se abri muitas opções para enviarem por e-mail. Eu lhe pergunto, tem um mecanismo para que o aluno
dê um retorno para mim? Quando eu quero um documento anexo, né? Um relatório, uma prova, alguma coisa. Tem algum mecanismo do Google Classroom que ele só me devolva mediante o anexo? Professor, boa pergunta, e a minha resposta é, não sei dizer. Eu não passei por esse problema, e eu também não procurei, mas eu não sei dizer se nós temos como, dentro de configurações, restringir, por exemplo, o envio de atividade, que não tem anexo. Entendeu? Porque de todas as atividades, eu fiz vários modelos, nenhuma delas eu consegui bloquear esse tipo de conduta, o do aluno marcar, mesmo sem ter enviado nada. Tanto é que você viu que o Google, na hora que eu estava tentando enviar como aluno, ele disse, você quer enviar sem nada mesmo, né? Beleza. Mas só que isso, o professor, é muito tranquilo. Por que é tranquilo? Porque, por exemplo, eu vou aqui em atividades, vocês estão vendo aí, né? Quando eu vou na atividade, por exemplo, relatório, que eu vi que um aluno acabou de responder, né? O projeto integrador acabou de responder. Beleza, entregue. Beleza. Bom, o professor ele não vai atribuir nota porque está entregue. Ele vai entrar na atividade, né? E vai verificar, devolvido. Aí você vai dizer, beleza, quais são as instruções? O aluno deve elaborar um relatório técnico. Aí você olha no trabalho dos alunos, e você olha aqui no aluno e não tem nada. Você está entendendo? Não tem nada. Ó, você acontecia, houve um embate até numa turma, o aluno, não, mas eu mandei, eu disse, não, chegou. Não mandou. Tem aqui devolvido, mas nenhum anexo. E aí ficou aquela coisa, disse, faça o seguinte, você está com dificuldade, manda pelo meu e-mail então, manda aí, por favor. Que na verdade mesmo, eu acho que nem fez a atividade. Uma coisa, pessoal, que a gente tem que ter cuidado, que eu mesmo já passei por isso, você tem duas seções de seu e-mail aberta, a institucional e a não institucional. Se você eu estou aqui com a institucional, ele abriu uma nova aba, observem, o Google, ele tem uma conta fixada, nesse caso, para fazer sincronismo desses elementos, no meu caso, a minha conta pessoal. Então, se eu abro uma nova aba, qual é a tendência do browser? Ele abrir aquela nova instância na conta não institucional. Ou seja, o aluno disse que enviou, na hora que ele abriu uma nova instância para anexar alguma coisa, pode ser que você tenha tido algum problema em relação a essa parte de conexão, o aluno, né? E aí ele acaba não enviando. Eu tive aluno meu que não conseguiu entrar no Forms, porque na empresa dele, que ele estava respondendo o Forms, a prova, a empresa bloqueava o acesso de enviar uploads. E aí o que acontece? Ele não conseguia. Você está entendendo? E teve até algo mais absurdo, mais estranho. Estava marcado como concluído. E de fato, quando eu entrava dentro, eu como professor entrava dentro do Forms para ver, tava como se ele não tivesse enviado nada. Entendeu? Então, assim, são coisas que realmente acontecem. Pode acontecer, né? O sistema é seguro, é 100% eficaz, né? Mas temos que ter cuidado em relação a isso. Certo? Obrigado, viu? De nada, estamos sempre às ordens. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui que o fato do aluno ter enviado o material, né, isso pode ser um problema se ele não tiver enviado nada de fato, ou então quiser tentar passar a perna no professor. Isso é bem complicado mesmo, entendeu? E aí observem, pessoal, que... deixa eu só mostrar aqui. Tá, depois eu mostro. Enfim, então, voltando aqui para a nossa questão do Google Classroom, então, observe que todas as atividades que eu listei aqui, elas estão sendo listadas aqui, ó, no mural. Todas estão sendo listadas. Certo? Então, vamos lá. Então, o que foi que eu fiz até agora na atividade? Eu criei unidade 1, unidade 2, né? E coloquei a apresentação. Então, do jeito que eu fiz aqui, você pode replicar esse tipo de ação para a sua disciplina. Como eu volto a dizer, né? Eu já tinha minha disciplina já feita, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, tá. Aqui mesmo. Eu já tinha minha disciplina feita, né? Essa daqui. Então, você percebe que dá para você fazer exatamente o que eu estou dizendo, né? De ter todas as informações. Por exemplo, eu coloquei aqui todos aqueles tópicos do PGCC, eu coloquei planejamento, que é aquele PDF, a ementa, os objetivos, tudo já modularizado para o aluno entender, então localizar de forma mais rápida. Certo? Vocês estão vendo também aqui, todas as minhas atividades estão com a data de entrega, né?
geralmente com 7 dias, como eu tinha prometido, 7 dias, 8 dias. Então ficou essa prazo mínimo, né? Com as aulas já, o material tudo já direitinho. Então, assim, é algo que a gente pode fazer, isso vai facilitar muito a vida da gente. A partir do momento que o aluno ele já tem acesso ao material, ele pode adiantar os estudos deles, ele pode flexibilizar melhor o horário que ele pode estudar. Imagine o aluno que divide o mesmo dispositivo com 3 pessoas dentro de casa. O horário de estudo daquele aluno é muito restrito, então quando ele pode muito bem ficar à noite e já aproveitar para ler o material da próxima aula, e assim por diante. Tudo isso já está postado dentro da minha disciplina. Certo? Bom, vamos aqui em pessoas, né? Em pessoas, como o professor já falou, a gente tem várias maneiras de inserir. Geralmente, o que eu utilizo é quando eu vou no Integra, né? Quando eu vou no Integra e copio a minha lista de alunos, né? Eu copio a minha lista de alunos. E o professor deu uma técnica de copiar e colar ela com formatação no Docs da vida, ou no LibreOffice, ou no Word. Eu, particularmente, copio e colo no Excel, e seleciono somente a coluna, o que é o mesmo procedimento, seleciono somente a coluna do... Porque advogado trabalha com Word. Ah, não, tudo bem. Mas eu faço tudo isso. E o pessoal da computação trabalha com Excel. Não, mas é o mesmo sentido, entendeu? Eu copio exatamente aqui, né? Se não tivesse editor de texto, a gente não conseguia trabalhar, não. Vai dar certo. E aí você cola aqui todos os seus alunos e ele vai separar exatamente por e-mail, adiciona e tá lá convidado os seus alunos também. Então, assim, com isso você consegue garantir que esses alunos que estão convidados aqui, ó, e que alguns já aceitaram, são alunos que foram convidados via e-mail. Nenhum deles tem o acesso ao código, nenhum deles tem acesso ao link de convite, certo? Garante que eu não tenho que estar, por exemplo, a cada semana tendo que olhar aqui para esses alunos e tentar revalidar quem é aluno e quem não é. Claro que a gente vai ter que fazer isso, porque quando no Integra o aluno faz o trancamento, em tese ele não tem que mais estar aqui dentro da sua turma, né? Isso é uma coisa muito... Detalhe, professor Isaac, quando a gente vai copiar, tem aluno que não cadastrou, e aí está o e-mail lá, pessoal, então você tem que, inclusive, excluí-los, né? Exatamente. Você tem que excluí-los, separar, até porque foi o meu caso, 6 alunos não estavam cadastrados numa das minhas disciplinas. Então, eu separei, excluí para poder enviar. Aí, esses 6 eu mandei um e-mail comunicando que eles não estão cadastrados, para eles fazerem o cadastramento. Perfeito. E aí tem algumas coisas que você pode fazer com os alunos. Oi, pode falar. Por favor, repita aí a questão dessa... De colar e copiar. Você disse copiar e colar? Faça agora. Você faz proveito no Excel, é isso? Deixa eu abrir aqui uma planilha no Drive. Deixa eu abrir uma planilha aqui no Drive, só para a gente ver, mostrar a vocês como é que eu faço. Pronto, eu estou aqui com a planilha do Drive, né? E aí eu vou compartilhar com vocês aqui a tela que tem os alunos, né? Então eu vou selecionar, eu só seleciono os alunos, não preciso selecionar tudo. Seleciono os alunos aqui. Copio, vou lá na planilha e colo. E aí ele fica nessa formatação aqui, mas não tem problema nenhum. Que você vai pegar exatamente só essa coluna. Tá vendo que ele separa a coluna? Vou até tirar aqui só separar aqui. Só tirar aqui para ficar mais fácil de enxergar, ó. Tá vendo que ele separa aqui, ó? Então eu pego só essa coluna aqui dos alunos dos e-mails, Ctrl C, vou lá na minha turma, no Google Classroom, e vou adicionar esses alunos. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, né? Automaticamente ele obedece às 3 colunas que veio de lá, assim, né, no caso? Sim, obedece exatamente 3 colunas. É a mesma coisa que o professor fez no começo do nosso encontro de hoje, que ele fez no Word, no LibreOffice, mesmo jeito, só que de uma maneira diferente, mas leva o mesmo resultado. Você não tem que digitar um por um, e-mail por e-mail, entendeu? Aqui você adiciona aqui, ó. Aí você clica em convidar. Observe que todos os alunos aqui ó, aparecem já, todos os e-mails aparecem já tabulados, né? Tudo direitinho, não tem perigo de você convidar alguém que não esteja naquela lista. Entendeu? Isso, eu não vou clicar em convidar porque eu já mandei o convite para os alunos, né? Dessa turma. Então tá aqui, estão todos aqui, ó.
certo? Então, é a maneira de você fazer esse convite. Ela sempre vai a princípio, aparecer embaraçada daquele jeito. Aí cabe a gente organizar as colunas, não é isso? Na verdade, eu fiz só para poder mostrar a vocês, mas mesmo que ela esteja daquele jeito, né? Não, porque na verdade eu já tinha tentado fazer numa planilha do Excel, e quando ela apareceu desarrumada assim, eu abri mão dela, eu desisti, sabe? Aí é só você clicar aqui nessa coluna, que você já pega a coluna dos e-mails. Pega a coluna dos e-mails todas. Entendeu? Então, assim, eu só fiz isso mesmo, só para mostrar para você que aparece aqui. Eu sei, mas parece que assim, é questão do Word. Porque eu como lá, com a formatação ele fica separado lá, é só... pronto, também pode ser. Fica mais fácil, né? Para ele, né? Não sei. Sim. A questão de cada... Assim, eu aprendi dessa maneira, né? Vi que funciona, então para mim era mais tranquilo. Mas do Word também funciona. Então, essa a maneira que você vai fazer vai levar o mesmo objetivo, que é você não ter que digitar e-mail por e-mail de aluno, né? Correndo o risco, claro, né, de você errar algum e-mail, né? Porque temos várias pessoas com nomes muito semelhantes dentro da universidade. Bom, pessoal, e na nota eu posso acompanhar da maneira, né? Eu posso aqui acompanhar as notas desses alunos, né? Eu vou abrir só a outra turma, porque a outra turma tá mais fácil da gente bagunçar aqui as notas, né? Os alunos para o aluno que acabou de entrar na disciplina não achar que está com a nota máxima, né? Bom, enfim, qual é o problema do Google Classroom? É que você pode errar a nota. Ele aceita. Então tem muito cuidado com isso aqui, ó. Por exemplo, você pode botar a nota... Errou a nota aqui, o aluno... beleza, professor, eu estava com a nota 8.555. Né, na atividade. Então, é um problema do Google Classroom, a gente tem que ter cuidado, né? Geralmente, eu faço assim, eu vou na atividade, corrijo a atividade do aluno, né? E já atribuo aquela nota naquela atividade. Fica muito mais fácil. Certo? E aí, pronto. Aí vamos supor que nesse caso aqui, pronto. Lembra, pessoal, que eu falei para vocês no formulário, que você pode importar as notas, ó. Quando é formulário com teste, eu já venho aqui, importa as notas, ele já vai atribuir a nota àquele usuário, certo? Nesse caso aqui ele não respondeu, então não vai atribuir nada, né? Não respondeu o formulário. Bom, então você pode trabalhar de várias maneiras com atividades, né? Atividade e tal. Bom, e Isaac, e o G Suite, né? Onde é que vai entrar o G Suite? Eu vou mostrar aqui que nós podemos adicionar, por exemplo, desculpe, deixa eu entrar aqui, por gente, só um instantinho. Vou entrar aqui, vou mostrar a vocês aqui a visão do aluno, né? Na visão do aluno, quando ele vai responder uma atividade, ver se tem alguma atividade que ele não respondeu ainda. Não sei se ele já respondeu, já devolvido. Não, acho que eu já devolvi. Deixa eu criar uma atividade aqui bem rapidinho para ele. Atividade 1. Documentação. Vou colocar ela aqui na unidade 2. Pronto. Estão acompanhando aí, né? Eu vou voltar aqui para a turma. Eu criei uma atividade para ele na atividade 2. Deixa eu atualizar aqui. Aqui atividade 2, atividade, né? E aí o aluno ele vai poder usar as ferramentas do G Suite nesse sentido para elaborar suas respostas, seu trabalho, né? Ele pode aqui adicionar, por exemplo, diretamente já um documento, uma apresentação, uma planilha ou um desenho gráfico. Ou ele também pode fazer um upload de um arquivo da sua máquina, ou um link que ele possa ter encontrado, que ele possa ter de outro repositório, ou alguma coisa que já esteja no seu Drive, né? E tudo que ele fizer de upload do Drive, isso tudo vai ficar organizado dentro da pasta criada no seu Drive, né? E aí eu vou mostrar para você, né, que essa informação vai ficar. Eu vou criar aqui um documento, né, só para a gente fazer aqui a simulação de como ele tivesse, de fato, feito um trabalho, escrito, e entregue o trabalho, né, com anexo. E aí nós vamos voltar aqui para a guia do professor. Vamos lá na atividades. Vamos aqui na atividade 1. Eu tenho uma pessoa que entregou. Entreguei, ó. Aí observe, ó.
Quando o aluno entrega, você já vem aqui, ó, ele já vai abrir uma outra interface, que é a de correção. E essa interface é que eu acho mais interessante do Google Classroom, porque aqui, ó, que você pode ver o que foi que o aluno escreveu, e pode atribuir uma nota para ele, já aqui. Pode atribuir a nota para ele aqui. Pode fazer um comentário específico, cara, melhore sua escrita, sei lá, alguma coisa do tipo. Então, fazer isso com o aluno, né? Mas, tipo, entenderam, né? Então, você pode fazer um comentário particular para o aluno, né? Postar isso para ele, e você pode devolver, né? Ele já vai devolver com a nota, né? Ele já vai perguntar, ó, beleza, você tá certo que a nota desse trabalho é essa daqui? Certo, beleza, devolvo. Você já faz essa devolução. Vamos supor que você tem mais 20 alunos aqui. Então, você pode simplesmente selecionar o próximo trabalho. Ele já vai abrir exatamente nessa interface. Entendeu? Então, assim, eu uso muito essa parte porque fica muito mais tranquilo para mim entender quais foram as atividades que foram enviadas para aquela atividade e eu consigo acompanhar e até fazer comentários para o aluno, né? Fazer algum comentário, né? Alguma coisa que ele tenha e posso marcar, inclusive, outras pessoas. Assunto tal, eu não domino muito bem, mas tem um professor tal que domina, eu vou te passar. Enfim, você pode fazer um trabalho altamente colaborativo. Entendeu? Então fica aquele comentário salvo, né, dentro do documento do aluno. Ele sabe exatamente o que você corrigiu, como você corrigiu. Então são essas coisas que o aluno pode ter do professor, né, de uma maneira mais efetiva, né, mais próxima à sua correção. Basicamente seria isso, né? E se tivesse algum plágio, né, ele identificaria aqui o histórico daquela atividade, quando foi postada, quando foi devolvida. Se eu tivesse ativado o detector de plágio, ele poderia ter dado alguma informação de que aquele trabalho tinha algum parágrafo que foi encontrado na internet em alguma fonte. Então ele traria também essa informação. Certo? Então são funcionalidades que o Google Classroom nos traz, né? Para que a gente possa trabalhar de uma maneira mais digamos assim, com a melhor performance, né, uma maneira mais efetiva, né? Certo? Então, pessoal, se a gente for olhar a nossa agenda, então, eu acredito que eu passei por todos os passos. A gente já criou a turma, falamos da aba do mural, configurar parâmetros de turma, geramos o link permanente, adicionamos atividades, todos os tipos de atividade, inserimos e organizamos tópicos, inserimos os alunos através de convite, através do e-mail, desculpe, né? Atribuímos, né, a nota ao aluno, acompanhamos essa nota, também atribuímos, também vimos como é que a gente acompanha a entrega desses alunos, vimos como é a integração com o G Suite, também serve para a gente, né? A gente também pode inserir, geralmente, matérias já diretamente do G Suite. Inclusive, as minhas listas de exercício, eu já converti elas para o documento do Google, porque fica muito mais fácil do aluno, ele simplesmente vai ler, ele fica mais fácil de copiar, de copiar para outro diretório, fazer uma cópia daquele documento, né? E essa integração a gente já falou. E a agenda, né? Tá faltando a agenda. Então, quando a gente olha aqui nas atividades, pessoal, quando você vem aqui no Google Agenda, né? Ele já vai mostrar a agenda, todas as atividades que estão previstas para aquela turma. Deixa eu só mostrar aqui. Deixa eu só tirar aqui. Cadê? Certo? Ele já vai mostrar, não só para você, como professor, como também para o aluno, quais são as atividades. Então, fica muito mais fácil ele entender ou enxergar quais são as atividades dentro da sua agenda que foram atribuídas a ele. Por exemplo, aqui são as atividades em minha disciplina de teoria da computação. Ó. Então, já sei onde é que elas estão já posicionadas. Isso, do mesmo jeito, o aluno também tem acesso às atividades. E, claro, não precisa entrar no Google Classroom para acessar a minha atividade. Através do Agenda mesmo, a partir do momento que eu clico aqui na atividade, ele já gera o link para que eu possa acessar diretamente aquela atividade. Então, isso é muito, muito prático para o aluno. Entendeu? E para a gente também, claro. Certo? E por último, só para a gente finalizar aqui, né? A questão do Drive, né? Isaac, o aluno que mandou a atividade, mas ele jura que enviou e eu não estou conseguindo enxergar essa atividade dentro do Google Classroom. Bom, se não tiver dentro da atividade daquele aluno, dentro do documento enviado, já começa a sair estranho. Mas pode ser que tenha acontecido algum problema e tenha parado na sua pasta. Então, toda turma que você cria,
ele cria automaticamente uma pasta no seu Drive, né? Que é uma pasta que está dentro de Classroom. Ó. Você tem o seu Drive aqui, tem uma pasta chamada Classroom, compartilhar aqui, desculpe. Tem uma pasta chamada Meu Drive, uma pasta chamada Classroom, e o nome da disciplina é a pasta. E aqui você tem, dentro de todas as atividades que você vai fazer, para cada atividade você vai criar um diretório. Ele vai abrir o diretório, ou seja, ele vai criar esse diretório, e tudo aquilo que os alunos mandarem vai estar disponível também para cá. E você pode perceber que o compartilhamento aqui, dessa atividade, desse material, ele vai estar simplesmente compartilhado com o proprietário e você. A não ser que ele tenha compartilhado com outros alunos, mas em tese... Aqui uma dúvida. Quando eu excluo a turma, essas atividades são excluídas também? Lá do Drive, não? Ó, eu vou mostrar aqui dentro do Classroom, né? Ó. Vou pegar aqui a minha disciplina de teoria da computação. Cadê? Acho que é essa daqui. Essa daqui. Não foi essa. Então, 300 mil turmas de teoria da computação. Deixa eu ver aqui a última data de modificação. Ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, em tese eu acho que ele não apaga. Como ele arquiva, ele não apaga. Certo? Agora, se eu excluir, eu acredito que ele apague do diretório. Né? Porque são dois estados, né? Você pode arquivar a turma e excluir de fato. Eu acho que arquivamento não destrói. Tanto é que eu tenho várias turmas aqui, ó. Vocês estão vendo que, se você for olhar aqui na minha turma, eu só tenho aqui online não, ativas, 4 turmas, né? Vocês estão vendo aqui, né? Aqui, ó. Eu tenho 4 turmas ativas, né? 4 turmas. E no meu Drive, eu tenho aqui... cadê? No meu Drive, eu tenho aqui, dentro da pasta Classroom, não, essa atividade... cadê? Tá aqui. Deixa eu compartilhar aqui de novo, pessoal. Compartilhar aqui de novo. Pronto. E aqui vocês podem ver, né, no compartilhamento, que eu tenho todas as minhas turmas ainda disponíveis, certo? Eu não lembro de ter excluído nenhuma delas, mas enfim, todas as minhas disciplinas estão aqui, ó, todas as minhas atividades, tudo aquilo que eu consegui, né? Inclusive, pronto, as minhas disciplinas que eu acabei de criar, tá aqui todo o material dela, né? Todas as listas, todas as aulas estão aqui, e as atividades que os alunos forem enviando, ele vai criando automaticamente o diretório. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que ele não apaga quando você arquiva. Beleza? Beleza. Então, pessoal, eu acho que a gente fechou. Bom, eu tentei correr, porque, né, 19 horas, são 21 horas já quase. Então, eu tentei correr. Desculpa se eu corri, eu falo rápido mesmo, naturalmente, entendeu? Sempre tento me controlar, mas hoje foi também motivado pela questão do tempo, porque eu sabia que tem muita coisa para mostrar. E eu espero que eu tenha conseguido passar pelo menos alguma coisa para quem não fez ainda a turma, possa começar, né? E tentar organizar minimamente, né? Eu falei um pouquinho sobre o que eu já passei, como eu planejei, porque eu acho que também isso é interessante, para que a gente possa melhorar a disciplina para o semestre seguinte, né? E que seria isso, tá? Agradecer mais uma vez o convite aí, tá? Desculpa se eu me estendi. Eu tentei correr, eu juro. E vocês viram, eu falei rápido. Tá bom? Desculpa aí que também a câmera bugou também. Só se eu sair e entrar de novo, tá? Valeu, Isaac. Obrigado, viu? De nada.